Como o processador do seu computador consegue realizar bilhões de cálculos por segundo? Inscreva-se no Decodificando Maktub para entender a tecnologia que move o mundo. Imagine que o processador é como o chefe de cozinha mais rápido do mundo, trabalhando em uma cozinha perfeitamente organizada. Mas, em vez de receitas culinárias, esse chefe lida exclusivamente com instruções matemáticas e lógicas elementares. O grande segredo por trás de toda essa velocidade não é a magia, mas sim um ciclo repetitivo e implacável. Este ciclo é conhecido na ciência da computação como ciclo de busca, decodificação e execução. Para entender o problema, imagine que o computador precisa processar informações que estão guardadas na memória RAM. A memória RAM funciona como uma gigantesca estante cheia de caixas numeradas, onde cada caixa guarda um dado. O processador, por si só, não sabe o que está dentro dessas caixas até que ele vá buscar. A primeira etapa do ciclo começa exatamente aí, o processo de busca, ou fetch. Um componente interno chamado contador de programa aponta para o endereço da próxima instrução na memória. Essa instrução é copiada da memória RAM e viaja através de uma estrada de circuito chamada barramento. Ela chega até o coração do processador e é depositada raramente em um lugar chamado registrador de instrução. Os registradores são as memórias mais rápidas do sistema, localizadas dentro do próprio chip. Agora que a instrução foi encontrada, o processador enfrenta o segundo desafio: entender o que ela significa. Entramos na fase de decodificação, onde a instrução puramente binária precisa ser interpretada. A unidade de controle do processador analisa os bits para descobrir qual operação deve ser realizada. É como traduzir um código secreto antigo em uma ordem direta, como some, mova ou compare. A unidade de controle ativa os caminhos elétricos corretos dentro do chip para preparar a ação. Com a ordem traduzida e os caminhos prontos, chegamos finalmente à terceira fase, a execução. Quem entra em ação agora é a unidade lógica e aritmética, ou ULA, o verdadeiro músculo matemático. A ULA realiza as operações matemáticas básicas, como somar dois números que vieram da memória. Ela também executa testes lógicos, descobrindo se um número é maior ou igual a outro número. O resultado dessa operação matemática precisa ser guardado em algum lugar seguro imediatamente. Então, o processador armazena o valor final de volta em um registrador ou envia para a memória RAM. Assim que a execução termina, o contador de programa avança automaticamente para o próximo número. E o ciclo inteiro recomeça do zero absoluta e perfeitamente, bilhões de vezes por segundo. Mas quem dita o ritmo frenético desse ciclo constante de busca, decodificação e execução? O responsável por esse compasso é o clock do sistema, um oscilador de cristal de quartzo. A cada pulso elétrico gerado por esse cristal, o processador avança um passo em suas tarefas. Quando dizemos que um processador tem 3 GHz, significa que ele pulsa 3 bilhões de vezes por segundo. Para evitar que o processador fique esperando a lenta memória RAM, os engenheiros criaram uma solução inteligente. Eles adicionaram a memória cache, que fica posicionada estrategicamente bem ao lado do núcleo. A memória cache guarda cópias dos dados mais utilizados, acelerando drasticamente o processo de busca. Se o dado está na cache, o ciclo voa. Se não está, o chip precisa buscar na RAM. Os processadores modernos também utilizam uma técnica avançada chamada pipelining. No pipelining, o processador não espera uma instrução terminar completamente para começar a buscar a próxima. Enquanto uma instrução está sendo executada, a segunda está sendo decodificada e a terceira está sendo buscada. Isso funciona exatamente como uma linha de montagem industrial altamente eficiente. Toda essa arquitetura complexa existe para transformar eletricidade em lógica pura e inteligível. No nível mais baixo, tudo se resume a transistores agindo como interruptores de luz. Eles controlam a passagem de corrente para representar os estados binários de 0 e 1. O ciclo de instrução organiza esses bilhões de interruptores em uma sinfonia matemática perfeita. Seja renderizando um vídeo, rodando um jogo ou apenas movendo o cursor do mouse na tela. Por trás de cada pixel que se move, o ciclo de busca e execução aconteceu milhões de vezes. Compreender esse alicerce é fundamental para entender toda a engenharia de software moderna.
Os sistemas operacionais e códigos que escrevemos apenas gerenciam esse fluxo incessante de elétrons. A computação evoluiu muito, mas a essência desse ciclo permanece idêntica desde os primeiros computadores. Da próxima vez que abrir um aplicativo, lembre-se do trabalho hercúleo que acontece no silício. Desmistificar esses conceitos fundamentais transforma nossa visão sobre a engenharia de computadores. Inscreva-se no Decodificando Maktub e entenda a tecnologia que move o mundo.